Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma resenha de livro. O livro que eu vou falar hoje chama Ace the Test, da Megan Sumeracki, Cynthia Nebel, Carolina Cooper Tezel e Althea Nide Kaminsky. Ele foi ilustrado pela Karina Tiller. E Ace the Test seria algo como domine o teste ou arrase nos testes, um guia para estudantes para aprender melhor. Ou seja, é mais um livro de ensinando como aprender. Mas no que ele se difere em outros livros, né? Que eu já indiquei aqui, por exemplo. Bom, este livro é bem curto, então ele tem menos de 130 páginas. Ele foi escrito por cientistas. Todas essas meninas são cientistas que estudam a aprendizagem, então elas dominam a ciência da aprendizagem. Não é uma pessoa que gosta do assunto e vai falar sobre o assunto, são pessoas que entendem sobre o assunto. Então, nesse sentido, é muito legal. Outro ponto positivo do livro é a forma como elas dividem o livro. Então, assim, cada capítulo vai ter uma temática específica e eles são bem curtos, tem figuras, várias imagens, tentando representar aquilo que está sendo dito, né, por escrito, visando a questão do dual coding, né, ou modalidade dupla, ou dual code seria codificação dupla, né. Então elas tentam apresentar as imagens e as frases, né, as palavras, os conteúdos de forma dupla. Não todos eles conseguem, tem algumas imagens que realmente eu achei interessante, tem outras assim que seria dispensável no livro, honestamente. Mas tem umas que realmente ajudam a compreender o conteúdo, ok? E daí ela tem uma parte que fala sobre a evidência científica que explica aquilo que elas estão dizendo. Então ela cita 1, 2, 3 artigos sobre determinado assunto, geralmente experimentos que vão abordar sobre o que elas estão falando. E no final, o que eu achei legal é essa parte Science in Action, ciência em ação, que elas dão perguntas, né? Então elas dão uma situação hipotética e você tem que responder de acordo com o que você acabou de ler, tá? Então é bem interessante porque no final tem as respostas, mas obviamente o legal é você ler um capítulo, tentar entender e pensar como você responderia aquela problemática por meio desse conhecimento que você acabou de ler, tá? Então é muito simples, muito curto, são capítulos que vão falar sobre diversas temáticas e agora eu vou falar assim de uma forma mais focada em cada capítulo, né? Em cada tópico. Então, primeiro ponto, que ela fala que a ciência é flexível, a ciência da aprendizagem é flexível e esse livro também, no sentido de que você pode ler em qualquer ordem, né, de acordo com a sua necessidade e no sentido de que, de acordo com a ciência da aprendizagem, não tem receita. É uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, né, gente? Não tem receita. Se alguém fala estude assim, estude assado, tá deixando de levar em conta vários fatores que podem influenciar a aprendizagem. Então, eu preciso entender esses fatores para falar se você deve estudar assim ou assado, ok? Além disso, né, na introdução, elas vão falar sobre a importância da ciência, né? Você entender o método científico, você saber o que é uma evidência científica para entender por que é importante esse livro. Ou seja, no sentido de que esse livro não está baseado na experiência individual. Não é porque, eu passei num concurso, então eu vou te ajudar a estudar porque eu passei no concurso. Ou, eu sou aluno de medicina e eu vou te ensinar a estudar porque eu passei em medicina e eu sou um bom aluno em medicina. Ou qualquer outro curso, ok? Não, ele vai falar sobre estudos da ciência da aprendizagem com base nos resultados das pesquisas da ciência da aprendizagem, que é um ponto que eu foco muito no meu canal, que eu foco muito na divulgação científica e nos cursos que eu dou. Toda a parte teórica, toda a parte prática, tanto teórica quanto prática que eu falo aqui, todas as indicações são baseadas em evidências científicas. Então, a parte 2 é se aprontando para aprender. Então, o que você precisa saber, né, antes de aprender alguma coisa, quais são os requisitos para que você aprenda, né? Então, entender que fazer tarefa de casa e estudar não é a mesma coisa, né? Que você tem que fazer as duas coisas, que o seu cérebro é parte do seu corpo. Então, isso é muito interessante porque quando você vê as pessoas divulgando neurociência, o seu cérebro, não sei o que, o seu cérebro, não. Cara, o seu cérebro é você, né? Enfim, né? Faz parte de você, né? E fala sobre o mito da multitarefas, como saber o que eu sei e o que eu não sei, né? E
a importância do planejamento das sessões de estudos, e a parte 3 vai falar sobre as estratégias de estudo que funcionam, né? Então eles vão falar sobre a prática de lembrar, obviamente, né? O que eu posso dizer que não tem tanto em outros livros, assim, que é novidade, encontrando exemplos concretos, tá? Porque o que eu vejo nos livros é focando mais em prática de lembrar, prática de espaçar, e nem tanto nessa parte de que você fornecer exemplos de como um conceito funciona, de como que você pode utilizar aquele conceito na vida real, é muito importante para a pessoa entender aquilo que ela está aprendendo. Então, você pode buscar por exemplos concretos na internet, tentando desvendar um pouco mais daquilo que você está aprendendo, ok? E muitas vezes é isso que acontece. Eu vejo que eu forneço exemplos em sala de aula e muitas vezes os alunos, eles lembram do exemplo, mas não lembram do conceito. Então, esse é um ponto negativo de você oferecer um exemplo só. Que se você oferecer mais exemplos, o aluno não vai se apegar tanto aos exemplos, mas ele vai identificar semelhanças e diferenças naqueles exemplos e entender que esses exemplos estão lá por conta de uma teoria por trás, tá? Mas esse livro é focado muito no aprendiz. É você ler o livro e aplicar aquilo. Não é para professor, ok? Ele não vai aprofundar a teoria. A parte da ciência explicando alguma coisa é curtíssima. Novamente, o livro é curtíssimo, 130 páginas assim, sabe? Com muitas figuras, então cada capítulo vai ter no máximo 10 páginas. Se você excluir as imagens, o questionário final, vai dar 3, 4 páginas, enfim, tá? A importância da intercalação, de você descrever e explicar como as coisas funcionam, que isso ajuda na parte de elaboração, de aquisição de uma informação, né? E evitar estratégias que não funcionam, né? Entender que elas não funcionam, por que elas não funcionam ou quando elas funcionam, como diz o Miatsu, né? Tem um artigo muito legal que ele fala sobre 5 estratégias, inclusive ela cita aqui, né? 5 estratégias de estudos muito utilizadas e como otimizar elas, já que elas não são tão boas assim, ok? E na conclusão, ela fala sobre a importância do conceito de autoeficácia, né? De você acreditar em si mesmo, de acreditar que você é capaz, e mostrando como você pode utilizar esse conceito de autoeficácia para ser o melhor aprendiz, ok? Então, basicamente era isso que eu queria falar sobre esse livro. Eu acho que vale a pena ler se você quer aprender como aprender de uma forma rápida, né? Agora, se você falar assim para mim, Roberta, dos livros que você indica pra gente e tal, sobre ciência da aprendizagem, esse é o livro de entrada? Talvez seria um livro de entrada se você não quer saber muito sobre como as coisas funcionam, só quer saber conselhos assim, estude assim, estude assado, faça assim, faça assado, lembrando que não é receita, mas é entender quando cada coisa funciona, mas por eu ter conhecimento prévio sobre o assunto, quando eu li, eu achei assim, bem superficial, tá? Talvez, por isso que talvez seria um livro de entrada, mas se você quer entender mais, assim, sobre a teoria por trás, se você é professor, por exemplo, e quer entender mais sobre a teoria por trás, não é um livro que eu te indicaria de primeira, assim. Eu indicaria, por exemplo, Make It Stick, que é o Fixe o Conhecimento, ou Study Like a Champ, Estude como um Campeão, que não tem tradução ainda para o português, mas é isso. Se você quiser saber mais sobre a ciência da aprendizagem, eu tenho um curso sobre ciência da aprendizagem, que estuda como aprender. Então, se você não quer ler o livro, eu já resumi todo o conhecimento para vocês, ok? É só você entrar no meu site para saber mais sobre como aprender melhor, ok? Um beijo e até a próxima!